O que Jesus espera de nós? A palavra de hoje está em Marcos, capítulo 9, versículo 17. Um do meio da multidão respondeu: Mestre, eu trouxe até o Senhor o meu filho, que está possuído por um espírito mudo. E este, sempre que se apossa dele, lança-o por terra. Ele espuma, arranja os dentes e vai definhando. Eu pedi para os seus discípulos que o expulsassem, mas eles não conseguiram. As pessoas, elas vêm até Jesus pelos mais variados motivos. No caso desse homem aqui, ele veio por causa do seu filho. Eu tenho para mim que uma boa parte das pessoas, talvez a maioria delas, chega até Jesus nos momentos de dor, nos momentos de desespero, nos momentos de necessidade. E a melhor parte dessa história é que Jesus, de maneira alguma, lança fora quem chega até ele, independente do motivo. Tanto é verdade que a gente vê muito, por exemplo, por aí, culto da cura, culto do milagre, culto da porta aberta, culto, enfim, os diversos cultos personalizados que às vezes igrejas fazem para atender às necessidades das pessoas. Melhor parte é que Jesus não rejeita ninguém, mas ele também não tira de nós a nossa responsabilidade. Muitas vezes é Jesus que vai fazer, outras vezes somos nós que temos que dar também o primeiro passo. Pois bem, esse pai não sabia o que fazer, mas já tinha levado para outras pessoas, já tinha levado para os discípulos, e ele chega até Jesus e tem uma conversa num primeiro momento um pouco estranha com Jesus. Olha, acompanha aqui comigo no versículo 21. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo isso está acontecendo com ele? Ele respondeu: desde a infância, muitas vezes lança no fogo, na água para o matar. Mas se o Senhor pode fazer alguma coisa, por favor, tenha compaixão de nós e ajude-nos. E Jesus respondeu: se o Senhor pode, tudo é possível ao que crê. Aquele pai, ele tinha dificuldade naquele momento, ele talvez não se relacionava com Jesus, talvez ele não tivesse a dimensão exata de quem era Jesus, mas o que Jesus esperava daquele homem é que ele cresce. Para nós também, o que Jesus espera de nós inicialmente é que nós possamos crer. Jesus não esperava que aquele homem fizesse coisas sobrenaturais, porque quem faz o sobrenatural é ele. Mas o que ele esperava que aquele pai pudesse fazer era crer. A resposta daquele pai é linda, eu amo essa resposta. O pai diz o seguinte: imediatamente o pai do menino exclamou: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Foi muita sinceridade daquele pai. E todas as vezes, se você notar na Bíblia que alguém se prostra perante o Senhor Jesus, mostra quebrantamento do coração, aquilo sempre alcança o coração de Jesus, e o final da história é que aquele menino foi curado. O que Jesus espera de você, meu irmão, minha irmã, é que você creia. Não é que você faça coisas sobrenaturais, mas que você creia, porque o sobrenatural quem faz é Ele. Bom, continuando as histórias, porque por onde Jesus passava os milagres iam acontecendo, os ensinamentos iam acontecendo, Jesus ia se relacionando com outras pessoas e através de atitude ia ensinando. Aqui no capítulo 10, no versículo 17, a gente tem uma outra história muito interessante. Pondo-se Jesus a caminho, um homem correu ao seu encontro e, ajoelhando-se, perguntou-lhe: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Essa história você já conhece, é a história do jovem rico, que teve num primeiro momento um desejo nobre de experimentar a vida eterna, mas a resposta de Jesus não agradou aquele jovem. Quando Jesus diz: vende tudo e dá aos pobres, ele se desagradou, porque o que ele esperava mesmo é que fosse algo que ele pudesse comprar. Ele era rico, comprava tudo, mas a vida eterna não se compra. O que Jesus esperava daquele jovem e que espera de nós é: me ame acima de todas as coisas. Não adianta você querer conquistar as coisas na força do seu braço. Me ame acima de todas as coisas. Aquele jovem não amava o Senhor Jesus ao ponto de vender as suas coisas. Outra história também muito interessante aqui na Bíblia está no versículo 35, Marcos 10, 35, a palavra de Deus diz: se aproximaram dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, e disseram: mestre, queremos que o Senhor nos conceda o que vamos pedir. Jesus perguntou: o que vocês querem? Nos permita que na sua glória nos assentemos, um à sua direita e outro à sua esquerda. Aqueles homens não tinham entendido, por mais que fossem discípulos de Jesus, que não era a glória que estava destinada a eles. O que estava destinado àqueles discípulos era servir, era ser o menor para que fosse o maior. Eles não tinham entendido ainda. O que Jesus esperava deles e que espera de nós é que possamos viver uma vida para servir, não para ser servidos. Viver uma vida para glorificar a Deus e não para receber glória nossa, para nosso nome, porque nós não temos nada em nós mesmos de bom para oferecer. E a última história, aqui no capítulo 6, no versículo 35 e no versículo 36, uma história também maravilhosa na palavra do Senhor, 6, 35 e 36, a palavra diz assim:
Como já era bastante tarde, os discípulos se aproximaram e disseram: esse lugar é deserto, já é bastante tarde. Jesus manda essas pessoas embora para que eles possam ir pelos campos e aldeias e comprem o que comer. Em outras palavras, eles estavam dizendo: Jesus, o Senhor precisa resolver isso. Essa multidão inteira aqui está com fome. Manda eles embora para eles se resolverem. Mas o que Jesus diz é: deem vocês mesmos a eles o que eles precisam para comer. Sabe qual é o nosso papel? É nós entregarmos o pouco que nós temos, porque Jesus pode multiplicar e fazer um milagre com o pouco que nós temos. Eles ofereceram para Jesus 5 pães e 2 peixinhos. Jesus pegou, você conhece a história, multiplicou e foram alimentadas milhares de pessoas. O que Jesus espera de nós é que tenhamos fé o suficiente para entregar o pouco que temos, porque se tivermos um pouco, Ele transforma em muito. E se pudéssemos passar mais tempo aqui, passaríamos falando de tudo que Jesus espera de nós. Ele espera que sejamos muita coisa. Nós mesmos em nós não temos força suficiente para isso. Entregue tudo que você tem ao Senhor e com certeza Ele vai fazer muito através de você. Que Deus abençoe a sua vida.